Neste vídeo, uma breve biografia de Bernard Johnson, missionário norte-americano entre as Assembleias de Deus, evangelista, pastor, presidente de Assembleias de Deus em Minas Gerais, pregador de cruzadas evangelísticas de cura divina e milagres e fundador da ETAD. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Bernard Johnson Jr. nasceu em Alameda, Califórnia, Estados Unidos da América, no dia 20 de junho de 1931. Filho de pais escandinavos, o missionário de origem sueca Bernard Johnson e a norueguesa Antoinette Olivia Johnson. Em 1940, quando Bernard Jr. tinha apenas 9 anos de idade, a família Johnson veio ao Brasil e iniciou um trabalho pioneiro no sul de Minas Gerais. Exatamente 50 anos depois, um outro Johnson, o Terry, retornaria ao Brasil como terceiro missionário da família. Depois de uma visão divina, quando cursava o 4º ano da Faculdade de Engenharia no Instituto Cânon de Lavras, Minas Gerais, a chamada ministerial que tivera pela primeira vez aos 9 anos de idade foi reavivada. Imediatamente abandonou todos os seus planos de carreira secular no Brasil e ingressou no Central Bible College de Springfield, Estados Unidos. No Instituto, conheceu em 1951 Doris Bucket de Detroit, Michigan, com quem se casaria um ano depois. O casal Johnson teve 3 filhos: Antoinette, nascida em 1953, Terrence Bernard Johnson em 1958 e David, nascido em 1961. Após a formatura em 1953, Bernard Johnson pastoreou uma igreja Assembleia de Deus na Califórnia. Ele foi ordenado pastor em 1954. Em 1955, Bernard Johnson começou a realizar cruzadas evangelísticas e eventos de missões e avivamento em diferentes lugares dos Estados Unidos. Aceitou o pastorado da igreja em Starling City, Califórnia, e nessa época Bernard Johnson começou a sentir a urgência de voltar ao Brasil como missionário. A volta para o Brasil ocorreu em 23 de dezembro de 1957, enviado como missionário das Assembleias de Deus norte-americanas. O missionário Gustavo Bergston entregou a direção do campo de Divinópolis, Minas Gerais, no Oeste Mineiro, onde pastoreou até 1961, ocasião em que substituiu seu pai, que falecera naquele ano, em Varginha, Minas Gerais. Por esse tempo, pastor Bernard Johnson já começara seus trabalhos evangelísticos no Brasil. Em 1962, produzia 2 programas radiofônicos semanais pela Rádio Clube de Varginha, ouvido em 8 estados brasileiros. Em
1964, fundou e presidiu a Cruzada Boas Novas, que o levou a pregar em todos os principais pontos do país e no exterior. Mais tarde, a cruzada passou a se chamar Cruzada Bernard Johnson. De 1967 a 1995, foram 225 grandes cruzadas. Ele desafiou os jovens dirigentes da UMADER, União da Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio, formando assim sua primeira equipe em 1967, com os seguintes obreiros: Eliel Furtado de Carvalho, Joá Caetano, Elienay Cabral, Otoniel e Osiel Moura de Paula, esses dois últimos de saudosa memória. A primeira grande cruzada ocorreu na cidade de Taubaté, São Paulo, onde houve grande manifestação do poder de Deus, e aproximadamente 1.300 pessoas se renderam ao Senhor Jesus, e muitas curas aconteceram em seu nome. O entusiasmo tomou conta do pastor Bernard Johnson e equipe, que daí por diante iniciaram uma grande escala de trabalhos, chegando mesmo a marcar campanhas 3 anos antes à frente. Tamanho era o volume de pedidos por todo o Brasil. Com isto, o início foi de muito trabalho, sendo realizadas 10 campanhas por ano, exigindo dedicação total. A primeira sede da campanha Boas Novas foi no Rio de Janeiro, no antigo prédio do Instituto Bíblico Pentecostal, no bairro de São Francisco Xavier, onde se dividia o IBP, dirigido pelo saudoso missionário Laurence Olson e sua Imprevan Editora. Dali, a sede do ministério foi transferida para Campinas e São Paulo, onde havia infraestrutura para atender às necessidades missionárias. Uma nova equipe foi formada com o maestro Misael Passos, o cantor e evangelista Vitorino Silva e o pastor Serafim Isidoro, velho amigo do pastor Bernard Johnson. Com esses homens, o ministério entra nos lares através da televisão por aproximadamente 4 anos. Nessa época, os programas eram gravados nos estúdios da Missão Americana. Na década de 60, manteve um programa evangelístico na televisão intitulado Palavras de Vida, sendo o pioneiro do evangelismo televisivo nas Assembleias de Deus brasileiras. Em 1980, estreou o programa do seu ministério na televisão. O programa, que era semanal e evangelístico, permaneceu no ar até novembro de 1987. O Ministério Bernard Johnson havia se expandido e necessitava de uma nova estruturação. A Associação do Bem-Estar do Menor havia se transformado em Ministério de Assistência Social. O ensino tornou-se outro grande trabalho. Tendo em vista essas mudanças, foi transformada a campanha Boas Novas em Ministério Bernard Johnson. Na área do evangelismo surgiu a Cruzada Bernard Johnson. Durante 32 anos, o pastor Bernard conduziu 225 grandes cruzadas, com mais de 1.800.000 decisões por Cristo. Durante os anos no Brasil, o Ministério Bernard Johnson conseguiu realizar cruzadas em todas as capitais do país e muitas cidades do interior. Em abril de 1984, foi realizada a maior cruzada do Ministério Bernard Johnson na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 200.000 pessoas. Na ocasião, aproximadamente 4.000 pessoas fizeram sua decisão por Cristo. Inúmeras pessoas testificaram e foram curadas. Esta cruzada foi transmitida ao vivo pelas rádios evangélicas.
Por 20 anos, o pastor Bernard Johnson serviu ao comitê do Ministério Billy Graham e participou de várias conferências evangelísticas, tais como Berlim, Manila e 2 vezes na Conferência para Evangelistas em Amsterdã. Ele também pregou na Conferência Mundial Pentecostal na Inglaterra e na África. Numa cruzada no Zaire, totalmente arrasado pela guerra civil, demonstrou sua humildade. Tanto podia estar num palanque, com toda a aparelhagem, como também num monte de madeira, pregando para milhares de nativos africanos. Ele tinha consciência de quem ele era e do trabalho que realizava para Deus. O pastor Bernard Johnson, além de grande pregador, era um exímio acordeonista, tocava acordeon para a glória de Deus. Era um homem muito simples e fiel ao ministério que recebeu do Senhor. Ele era um gigante que se comportava humildemente. Respeitava as opiniões e não abrigava nenhum tipo de orgulho. Tinha uma personalidade muito firme e amava sua denominação. Um homem cordato, não discutia com ninguém. Ele sabia perder quando necessário para poder ganhar. Com facilidade, sofria a perda para ter comunhão. Isto ele deixou como exemplo para ser seguido pelos evangelistas mais novos e para todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Em 1972, fundou no Brasil um Instituto por Correspondência Internacional, hoje o ICI University, com sede em Texas, Estados Unidos. Em 1973, ajudou na fundação do Desafio Jovem do Brasil, ocupando a presidência até 1979. Em 1976, através de uma visão especial dada por Deus, deu origem ao arrojado projeto ETA, de Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com sede em Campinas, São Paulo, o qual se consolidou em 1979. O Ministério de Ensino da campanha Boas Novas veio através de uma escola de evangelismo dentro da própria equipe. Esta escola se constituía num seminário de evangelismo dirigido aos obreiros dentro da própria equipe. Esta escola se constituía num seminário de evangelismo dirigido aos obreiros por uma semana. Um grande seminário aconteceu na cidade de Curitiba, com mais de 1.300 obreiros presentes. Com isso, a visão do pastor Bernard Johnson se amplia e inicia-se o que hoje é a EETAD. Em 1981, fundou a ABEM, Associação Beneficente Evangélica para Menores, um trabalho em favor de crianças carentes. A ABEM surgiu da necessidade de ajudar as crianças carentes e da visão do homem de Deus em minimizar o sofrimento dessas crianças, criando creches nas igrejas sob a coordenação da ABEM. Em 1984, fundou a IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas, para atender às necessidades das mais diversas denominações evangélicas da região. Em 1987, a fim de atender o prosseguimento dos diversos níveis de ensino teológico, fundou a FAETAD, Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. 1993. O Instituto Bíblico Pentecostal no Rio de Janeiro, fundado pelo saudoso missionário Laurence Onson, foi integrado ao Ministério Bernard Johnson. Bernard Johnson foi membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil e um dos fundadores do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, em Pindamonhangaba, São Paulo, além de presidente da Convenção Estadual de Ministros das Assembleias de Deus em Minas Gerais. O trabalho da EETAD começou pequeno, entretanto teve o apoio de muitas igrejas americanas e de homens de negócios que, vendo a necessidade, não mediram esforços para construir a sede em Campinas e confeccionar o material necessário. Hoje, a EETAD é autossuficiente.
No Brasil, recebeu 3 títulos de cidadão honorário, um em Fortaleza, Ceará, em 1976, outro em Varginha, Minas Gerais, em 1986, e o último em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos Estados Unidos, recebeu o título de cidadão de Memphis, Tennessee, e em 1983, a Faculdade das Assembleias de Deus em Santa Cruz, Califórnia, lhe concedeu o título honorífico de doutor em causas humanas. Em 1987, a CGADB deu-lhe o título de conselheiro vitalício da CPAD, juntamente com o missionário Euric Bergstein. Em 1987, ganhou nos Estados Unidos o troféu Silver Angel devido à sua expressão evangelística em território brasileiro. Por 20 anos, integrou o Comitê Internacional de Billy Graham. Pregou em Assembleias Gerais de Convenções da Assembleia de Deus em 8 países, incluindo o Brasil, e 2 vezes nos Estados Unidos. Foi preletor também em 2 conferências mundiais pentecostais, Londres, Inglaterra, 1976, Nairobi, Quênia, 1982. Pregou em 2 conferências de evangelismo na Holanda, em 1983 e 1986, e participou como delegado em 2 conferências mundiais de evangelização, uma em Berlim, Alemanha, 1986, e outra em Manila, Filipinas, em 1989. Enquanto em vida, o ministério de Bernard Johnson foi de tal forma reconhecido no Brasil e fora dele, que além de ter seu nome e vida registrados no capítulo Pioneiros e Líderes das Assembleias de Deus, no livro História das Assembleias de Deus no Brasil, publicado pela CPAD em 1982, seu nome também constava nas célebres obras estrangeiras Dicionário de Movimentos Pentecostais e Carismáticos e Quem é Quem na Religião da América. O missionário Bernard Johnson faleceu nos Estados Unidos em 9 de fevereiro de 1995, antes de completar 64 anos de idade. Ao seu sepultamento, ocorrido na cidade de São José, Califórnia, compareceram diversos ministros representantes das Assembleias de Deus Americana, entre os quais o vice-presidente do Concílio Geral, pastor Charles Cabetry, que ministrou a mensagem oficial. Do Brasil, compareceram, entre outros, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente na época da CGADB, e o pastor Manuel Ferreira, presidente da Convenção Nacional de Madureira.